Olha só, vamos fazer agora uma questão mais teórica, tranquilos? Peguei algumas questões aqui com as soluções um pouco mais rápidas para dar tempo da gente tentar fazer o máximo possível, tá? Olha só, essa questão é a questão de número 9, tá? Deixa eu só conferir aqui o ano dela. A questão de número 9 é uma questão de 2011, que ela está falando sobre fenômenos ondulatórios, perfeito? Vamos começar. Olha só, ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo e próximo à situação do completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Bom, aqui ele está me mostrando tudo que o exercício propõe, né? Você tem aqui um orifício, você tem uma lâmpada e a lâmpada emite luz que passa pelo orifício. À medida que você vai fechando o orifício, vai passando cada vez menos luz. Até que chega um ponto em que a luz, ela, ao invés de se propagar em linha reta, ela vai começar a se espalhar, tudo bem? Esse fenômeno tem um nome muito específico, tá? Esse fenômeno aqui é o que a gente chama de difração. Coloca aí, ó. Fenômeno de difração. Que está relacionado ao espalhamento de uma onda quando ela passa por um orifício ou quando a onda contorna um obstáculo. Tudo bem? Então, olha só. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. E por quê? Porque a difração é um fenômeno ondulatório. Ela se aplica para todos os tipos de ondas. Então, tanto faz se eu estiver usando a luz ou se eu estiver usando o som. A difração pode acontecer do mesmo jeito. Tudo bem? Só que olha só, para a difração acontecer, você tem que ter algumas configurações específicas do seu problema. Tá bom? A gente tem que saber o seguinte, que a difração, ela é muito mais evidente, vamos colocar aqui, ó, difração, ela é mais evidente quando o tamanho do obstáculo, né, o tamanho do orifício, que eu vou chamar de D, ou, na verdade eu vou colocar aqui, ó, quando o tamanho do orifício, né, ou obstáculo, tem a mesma ordem de grandeza, está aproximadamente igual ao comprimento de onda. Então a difração, a gente percebe ela com mais facilidade se a onda que eu estou considerando tem um comprimento de onda relacionado muito próximo do tamanho do orifício que ela vai passar por ele, ou o tamanho do obstáculo que ela vai tentar contornar. Tranquilo? E aí o seguinte, quando a gente pensa em difração da luz e do som, a difração do som ela é muito mais facilmente perceptível, porque quando a gente pensa na onda sonora na faixa do audível para o ser humano, e a onda sonora na faixa do audível é aquela onda que consegue sensibilizar os nossos ouvidos, ela tem um comprimento de onda que varia de 20 centímetros a 20 metros. Então, no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente consegue encontrar vários obstáculos que têm tamanhos dentro desses limites de 20 centímetros a 20 metros. Então, a onda sonora tem uma facilidade maior para sofrer difração do que a onda luminosa. Por que também? A onda luminosa, quando a gente pensa num comprimento de uma onda luminosa, né, o comprimento de onda da onda luminosa, está na faixa dos nanômetros. Então, às vezes, o comprimento de onda, por exemplo, da luz verde, fica aí na faixa dos 500 nanômetros, que seria basicamente 500 vezes 10 a menos 9. Né? É um número extremamente pequeno. Se eu te perguntasse que objeto que você conhece que tem um tamanho de aproximadamente 500 vezes 10 a menos 9 metros, é muito difícil, né? Então, por isso, a difração da luz não é tão comum no nosso cotidiano. Embora a gente consiga produzir, a difração da luz é um pouco mais difícil de ser encontrada naturalmente. Tudo bem? Bom, e aí ele me pergunta o seguinte, agora sobre a difração do som, né? Que ele fala, sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Bom, em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então ele vai me dar 5 itens em que eu vou ter fenômenos associados e eu quero saber em qual deles eu tenho aqui associado o fenômeno de difração, ou seja, o fenômeno que me mostra que a onda contorna um obstáculo, né, ou se espalha por uma fenda.
Vamos lá então. Ó, a letra A me diz que a situação que descreve, né, que representa o fenômeno descrito no texto, é aquela situação em que, ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Bom, olha só. Imagina que eu tenho aqui uma situação em que eu tenho um muro aqui, tenha dois caras conversando aqui, e tem um menininho aqui escondido atrás do muro. O que vai acontecer? Esse cara aqui, quando ele conversa, ele vai emitir uma onda sonora. Essa onda sonora, ela tem um comprimento entre 20 centímetros e 20 metros. Então é fácil eu pensar que o muro, ele tem um comprimento de onda, ou ele tem um comprimento bem dentro desses limites, né, de 20 centímetros e 20 metros. O tamanho de um muro aí tem cerca de 3 metros, mais ou menos. Ou seja, está dentro do limite de 20 centímetros e 20 metros. Então, quando a onda chega aqui, ela vai ter esse fenômeno aqui associado. Ela vai começar a se espalhar aqui, ó, de forma que ela consegue chegar no ouvido do meu menininho aqui, que está escutando a conversa. Então a letra A já está matando já o meu problema. A letra A é sim um fenômeno associado à difração. Temos a resposta correta. Mas vamos analisar item por item para a gente identificar quais são os outros fenômenos ondulatórios associados a cada um deles. Beleza? Deixa eu ver. Isso, Thaís. O eco é reflexão. Perfeito. Vamos falar da letra B. Olha só. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Então, quando eu grito aqui de frente para um desfiladeiro, para eu ouvir meu grito de novo, né, o meu grito repetido, o som tem que voltar novamente para mim. Então, ele tem que ir e voltar. Para ele ir e voltar, você tem que ter um fenômeno associado, que é o fenômeno da reflexão, né? A reflexão está associada a isso, né? A bate e volta. Tranquilo? Esse fenômeno aqui, né? É como a Thaís, ela comentou ali, esse fenômeno é o eco. Tudo bem? E ele está associado diretamente com a reflexão da onda. Perfeito, Thaís. Deixa eu ver. Tranquilo. Ah, beleza. Deu para entender agora então, né, Kedma? É que o eco, ele pode confundir a gente, tá? Beleza? Porque a gente está falando de onda sonora, né? Tá falando de ouvir, né? Ele me fala que o som, né? Na verdade, a gente associa o som a ouvir. Então, aqui a letra B pode trazer uma certa confusão pra gente. Beleza? Bom, amiguinho. Ai, cara, Alexandre, vou te falar. Gente, agora vamos ver a letra C. Qual fenômeno ondulatório está associado à letra C? Olha só. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe que o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Amiguinho, isso daqui é um fenômeno que a gente associa mais à propagação do som, tá? Aqui, ó, propagação do som, tá? Ou seja, propagação da onda mecânica. E por que eu estou falando da onda mecânica? Porque uma onda mecânica é uma onda que ela precisa de um meio para se propagar, tudo bem? E a velocidade de uma onda é uma propriedade do meio. Por exemplo, a velocidade com que a gente se desloca, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo para a gente mostrar que a velocidade das coisas depende do meio em que as coisas estão se movendo. Imagina você correndo com a sua máxima velocidade no ar, você correndo com uma máxima velocidade dentro de uma piscina de bolinhas, com bolinha até o pescoço, e você correndo dentro de uma piscina com água até o pescoço. Você sabe, você consegue, por esse experimento mental, visualizar que você não consegue correr com a mesma velocidade nas três situações, porque o meio, ele reage ao seu movimento de formas diferentes. Então, o meio ali, ele define a velocidade máxima com que você consegue se movimentar. A mesma coisa acontece para ondas, tudo bem? A velocidade de uma onda, ela é uma propriedade do meio. Se você muda o meio de propagação, você muda a velocidade da onda. Então, quando um cidadão coloca, né, um sujeito coloca o ouvido no chão e ele percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar, a gente tem que entender que essa locomotiva está produzindo uma onda sonora no chão, ou seja, num meio que é sólido, e num meio que é gasoso, que é o ar. Uma onda mecânica, como ela precisa de um meio para se propagar, é mais natural que a gente pense assim:
Se ela precisa de um meio para se propagar, então quanto mais meio para se propagar, melhor. Então, quanto mais compacto, quanto mais próximo as partículas estiverem, né? Quanto mais denso for o meio, melhor para a onda se propagar, né? Mais fácil as partículas se comunicam. Tudo bem? Então é por isso que quando ele coloca o ouvido no chão, ele ouve o som primeiro. Porque no chão, em meios sólidos, mais densos, uma onda mecânica, ela se propaga com uma velocidade maior do que a velocidade com que ela se propaga no ar, que é um meio gasoso. Tudo bem? Belezas? Deixa eu ver aqui. Cibele mandou uma questão aqui, ó. A difração seria, então, as ondas sonoras atravessarem uma barreira e ainda se espalhar? Acho que me confundi um pouco. Ô, Cibele, na verdade, a difração ela está associada a dois tipos de ocasião, tá? Primeira, a ocasião em que ela se espalha por uma fenda, ela passa por uma fenda muito estreita, tá? Com um tamanho comparável ao seu comprimento de onda, e ela se espalha por essa fenda. Mas a difração também está associada com contornar obstáculos, tudo bem? De qualquer maneira, está associada com o espalhamento da onda, ou quando ela passa por uma fenda, ou quando ela toca um obstáculo, tudo bem? Ou quando você tem aqui, ó, nesse caso, um obstáculo aqui, ó, em que a onda passa tangenciando esse obstáculo. Então aqui, esse meu obstáculo, ele vai permitir que a onda contorne ele, tudo bem? Bom, basicamente, difração está associada com espalhamento de onda, ou quando ela passa por uma fenda com o mesmo tamanho do seu comprimento de onda, né, um tamanho próximo, ou quando ela tenta contornar um obstáculo, quando esse obstáculo tem um comprimento próximo do comprimento da onda que está relacionado. É como se eu tivesse uma situação assim, ó. Imagina que eu tenho uma onda se propagando aqui, ó, assim. Tenho essa onda aqui que a gente chama de onda plana, tá? Ela está indo nessa orientação. Imagina agora, ô Cibele, que essa onda, ela continua a sua propagação e ela vai encontrar aqui uma pedra. E uma pedra que tem um tamanho próximo ao tamanho do seu comprimento de onda. Quando a onda encosta na pedra aqui, olha só, a tendência dela é contornar a pedra se espalhando. Então ela meio que difrata nessa situação. Tudo bem? Isso daqui é como se fosse isso daqui, mas eu considerei só a metade, só a parte de cima aqui assim, ó. Tá bom? Depois você me fala se você conseguiu entender melhor. Tá bom, Cibele? Bom, vamos ver na letra D aqui, que ele me diz o seguinte. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Esse fenômeno aqui é um fenômeno que a gente chama de efeito Doppler. É um fenômeno que a gente estuda quando a fonte sonora, né, a fonte que emite o som, ela vai ter um movimento relativo quando a gente considera um observador, tá? O efeito Doppler, ele só acontece quando a fonte sonora e o observador têm um movimento relativo associado. Todos os outros fenômenos aqui, a gente considera que a fonte sonora está em repouso, tá? A partir do momento que ela tem um movimento relativo, né, em relação a um observador, pode ser que surja um efeito Doppler. E o efeito Doppler é assim, a onda emitida ela tem uma frequência natural de vibração. Se existe uma aproximação relativa entre a fonte sonora e o observador vai perceber o som com uma frequência maior, que a gente chama de frequência aparente. Se existe um afastamento relativo, o meu observador vai perceber uma frequência menor, que a gente chama de frequência aparente, tá? Frequência maior está relacionada a sons mais agudos, frequência menor está relacionada a sons mais graves, beleza? É o caso da ambulância quando passa por nós na rua, e a gente consegue reparar que os sons são diferentes quando ela se aproxima e quando ela se afasta. Tudo bem? Tudo beleza? A difração é contornar. Tá bom, Cibele? A reflexão é quando a gente tem essa situação aqui, ó. Imagina o mesmo muro aqui. Uma pessoa fala em direção ao muro aqui, e aí, ó, o som bate nessa ponta. Reflexão é bater e voltar. Tudo bem, ó? A onda foi e depois ela voltou. Tranquilo? Isso é reflexão. Tá bom? Perfeito. Bom, então o efeito Doppler está associado à letra D. Na letra E,
ele me diz o seguinte, ó, ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Esse fenômeno associado aqui é o fenômeno da ressonância. A ressonância, basicamente, é um fenômeno em que está associado à absorção da onda, né? Ou seja, a absorção da energia transmitida pela onda por um outro corpo. Esse outro corpo vai vibrar na mesma frequência da onda que ela absorveu, chegando a possivelmente entrar em colapso no futuro, que é o caso da taça, né? Quando você tem uma cantora de ópera com uma taça que ela grita com a mesma frequência da taça, a taça absorve essa onda, ela começa a vibrar também, mas ela pode vibrar tanto, que chega um momento que ela não consegue segurar as suas interações intermoleculares. E aí, as interações intermoleculares se rompem e a taça quebra. Tá bom? Esse é o fenômeno de ressonância. Tranquilo, meus amigos? Então, ó, ficamos com a letra A. A de agiota. Essa é a nossa resposta da segunda questão, que é a questão de número 9 do seu material. Tranquilos?